Se o YouTube recomendou esse vídeo pra você, provavelmente você curte bastante o Japão. E talvez até gostasse de ir pra lá, né? Bom, isso é algo que qualquer amante do Japão gostaria sim de fazer. Até porque o Japão é rico em muitas coisas, tanto cultura, tipo, as paisagens também lá, aquele neon brilhante da cidade, então assim, o Japão realmente é um lugar que atrai muitos turistas. E pra passear o lugar é excelente, tá ligado? Mas tem um probleminha aí que realmente deixa muitos estrangeiros pé da vida. Que é essa questão do preconceito, né? Que muita gente fala, né? Que os japoneses são muito preconceituosos e tal, essas coisas. E eu tô aqui pra falar um pouco sobre esse tema, né? Que é um tema bem polêmico, porque divide muitas opiniões, né? Tem uma galera lá que acha que se você generalizar falando que todos os japoneses é assim, os caras ficam putos contigo. E se você fala que um bagulho não... Tipo, os caras não têm preconceito, essas coisas, vão achar que você tá passando pano, esses bagulhos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no primeiro vídeo desse quadro que... vai iniciar o canal, né? É o quadro Resenha. Que, explicando aqui rapidamente, o Resenha vai ser tipo, como o próprio nome já diz, vai ser um bate-papo sobre algum tema. Eu seleciono o tema ali, coloco aqui alguns tópicos no bloco de notas, pra não me perder, né? E vou falando sobre, né? Até porque se não tiver tópico nenhum nem nada, só falando da minha cabeça, sabe-se lá pra onde que essa conversa iria ir, né? Mas é isso, né? É bom pra mim já exercitar essa questão de conseguir falar e tal, sem ter roteiro nem nada. E também agiliza um pouco mais a criação dos vídeos, né? Bem, antes da gente realmente ir pro assunto principal, que seria a origem desse preconceito, é interessante nós vermos o que exatamente esse preconceito causa na vida dos estrangeiros que vão para o Japão. Porque esse negócio aqui vai além do que vocês imaginam de, sei lá, você receber algum comentário escroto na rua. Tem muito mais coisa. Um exemplo disso é que em alguns estabelecimentos é proibida a entrada de estrangeiros, bicho. O bagulho literalmente tem tipo uma plaquinha do lado de fora de alguns estabelecimentos dizendo que você não pode entrar lá. Então isso aí já é uma das coisas que realmente deixa o bagulho bem complicado. Inclusive, bicho, até alguns descendentes de japoneses sofrem um pouco dessa xenofobia aí, que são os famosos decassegues, né, que é a galera que sai daqui do Brasil e vai pra lá. Ou de alguns outros países também, né. E mesmo sendo os caras sendo japoneses, ainda tem esse preconceito. Os caras são considerados eles chamam de Half é alguma coisa, que eu não lembro agora o termo exato. Talvez se eu achar eu coloque aí na tela. Mas enfim, eles são considerados uns japoneses não puros, né. Eu achei aqui um caso de um cara que, ele é brasileiro, né, um descendente de japonês. É um cara que se chama Carlos Honda. Esse maluco aí, ele já foi lá pro Japão há um certo tempo, então talvez as coisas tenham mudado relativamente pouco, né? Porque a gente ainda vê um pouco de preconceito até nos dias atuais. Mas ele foi em 1991, né? Que, porra, mais antigo ainda. E ele relata, né, que algumas lojas que ele passava por lá por perto tinham uns malucos lá no alto-falante que eles avisavam quando chegavam estrangeiros, né? Que é basicamente pra prevenir roubos, né? Que era essa estratégia que eles tinham, né? Pra prevenir roubos, vamos falar que tem um estrangeiro aqui por perto, né? Porque japonês não rouba ninguém. E tem um outro caso também de uma garota chamada Ana que, tipo, ela é descendente de europeus, né? Então já não é japonês. Mas enfim, a gente viu que até japonês também sofre isso, né? Bem, ela foi expulsa de uma loja só por ser estrangeira mesmo. Daí ela entrou na justiça pra resolver esse problema, né? Porque, tipo, criaram uma união, né? Chamada Isho, que seria Unidos em japonês. Que é justamente pra combater essa questão de preconceito e tal. Mas é aquilo, né? Um bagulho que até atualmente ainda não foi resolvido, né? Mesmo que o governo japonês tenha adotado essa organização como meio que uma oficial, né? Oficializou essa organização que, em tese, deveria ser contra os preconceitos, né? Combater o preconceito. Mas a gente vê que até hoje em dia esse bagulho não funciona tão bem, né? Até porque, tipo, tem o Baka, né? O Baka Gaijin, ele encontrou uma placa escrita Don't Korean no meio de um estabelecimento lá, tipo, só tava lá, escrito que, porra, coreano não pode entrar no lugar. Então, assim, o bagulho ainda tá bem forte nessa questão do preconceito. E, inclusive, é coreano ainda, né? É bem pertinho ali. Imagina a gente que tá do outro lado do mundo. Os caras devem olhar pra gente igual um verme. Claro, não é todo mundo, né? Mas vocês entenderam. E aquilo, né? Como não tem uma lei muito rigorosa contra o racismo, xenofobia, essas coisas, os caras conseguem sambar em cima, né? Então, os estabelecimentista, olha o nome. Deixa eu ver como é que fala. É comerciante, né? Cara, já viajei agora. Os comerciantes, né, eles têm um pouco mais essa liberdade pra colocar essa paradinha aí, né? Tipo, essas plaquinhas, né? Querer proibir as pessoas de entrar nos estabelecimentos deles. Então, assim, se tivesse um pouco mais de lei, essas coisas não aconteceriam. Mas como não tem, tá tudo liberado, né? Tamo proibindo. Bem, agora que nós já falamos um pouco sobre o que os estrangeiros, eles sofrem, né? Agora vamos tentar falar um pouco sobre a origem desse preconceito. Que, é claro, não dá pra gente cravar tão bem, mas dá pra gente fazer algumas suposições do que isso poderia ter causado, né? Por que poderia ter causado esse preconceito? E já digo aqui, ó, já vai ser polêmico o que eu vou falar, mas eles têm um pouco de razão, um pouco só, vai, só um pouquinho.
Porque, inclusive, até brasileiros têm um pouco desse preconceito que... né, preconceito entre algumas aspas, né? Que eles têm sobre algumas outras nacionalidades. Então, assim, antes de criticar os caras, vamos também orar pra gente um pouco, né? Que é assim, né? Lá em São Paulo, bicho, tem um pouco desse preconceito com um haitiano, né? Com um chileno, né? Que acha que os caras vão roubar a gente e tal, essas coisas. Então é quase a mesma coisa que funciona lá no Japão, né? Tipo, eles têm um pouco daquelas nacionalidades que eles veem que tem um pouco de problema. E só pra te deixar um pouco mais preocupado, brasileiro é uma das nacionalidades que a galera acha que é... que os caras no Japão eles veem como barulhentos, né? Como baderneiros, essas coisas, que vai sair na rua fazendo barulho. E isso é verdade, né? Porque aqui no Brasil mesmo tem um pouco desse negócio. E olha que eu não sou nem japonês pra ter preconceito com esse tipo de gente. Mas enfim, eu acho que eu já tô até me perdendo um pouco do que eu teria que falar aqui, né? Imagina se eu não tivesse um bagulho aqui, um mapa mental aqui pra mim auxiliar no que eu deveria falar ou não, né? Bom, voltando aqui à possível origem desse preconceito dos japoneses. Bem, é muito comum lá na TV japonesa eles falarem sobre crimes cometidos por estrangeiros. Só que assim, eles não comentam um negócio falando, é tal pessoa aqui, não. O cara, os caras, eles comentam passar a capivara inteira do cara. Do meliante, né? Do elemento. Tipo, fala tudo que o cara fez. Nacionalidade, tudo, tipo, idade, só falta falar o tamanho do pau do cara. Então, assim, é óbvio que, por causa disso, a opinião dos japoneses sobre estrangeiro vai ser sempre uma bosta, né? Porque imagina, você, na TV, quando você vê qualquer coisa relacionada a estrangeiro, os caras estão fazendo merda, então é claro que você vai olhar pra isso e vai, né, ficar com um pouco de pé atrás. Imagina se no Brasil, bicho, tivesse lá na TV falando toda hora que, porra, um chileno esquartejou a tua avó. Pô, tu vai ficar preocupado, né, meu? Com outros tipos de pessoas entrando no teu país. Ou, sei lá, você olha um muçulmano na tua frente. Não sei se eu falei muçulmano do youtuber lá, ou muçulmano. É muçulmano, né? Enfim, não tem roteiro nenhum aqui. Então, no via das dúvidas, vai ser muçulmano mesmo. Bem, imagina só, você vê um muçulmano na tua frente. Pô, na hora tu já vai conferir o teu corpo pra ver se tu não foi explodido. Então, realmente tem essas coisas de preconceito em qualquer lugar, bicho. E isso porque a gente tá falando de um país como o Brasil que, porra, é diversificado pra caralho, né? Então imagina, não deveria ter essa porra. Agora imagina no Japão, que os caras é tudo idêntico, que você não consegue diferenciar ninguém lá. Então é óbvio que essas coisas lá acabam sendo um pouquinho pior mesmo. E tipo, como os caras, eles fazem um alarde muito grande pra quando um estrangeiro faz alguma merda, quando um japonês faz o mesmo crime, às vezes os caras, eles nem noticiam tanto. Imagina, sei lá, você vai noticiar na TV que um japonês roubou alguma coisa. Então, né, tipo, tem um pouco disso. E aí, por conta dos estrangeiros, tipo, eles não falam tanto da nacionalidade dos estrangeiros que fizeram os crimes, acaba que, tipo, o japonês vai ver qualquer estrangeiro vai ser sempre um FDP, ou vai ser sempre um FDP em potencial, né? Vamos falar um pouco mais bonito, né? Mas é claro que, além da mídia também ficar elevando muito o grau do que um estrangeiro fez, tem também os estrangeiros que são FDP de verdade mesmo. Imagina, se nós não gostamos de brasileiros que ficam fazendo barulho pra caralho, com som alto, dando grau. Imagine você estar em outro país e você fazer essa merda. É óbvio que os caras não vão gostar. Então, se ter preconceito contra grauzista, contra barulhista, ou alguma coisa ruim, algum demérito, então eu tô ferrado, porque eu detesto gente assim. E bom, agora falando um pouco mais sobre as origens do Japão, né? Tipo, como que eles se comportam e tal. Assim, o japonês ele é um povo mais conservador, né? Então, tipo, eles enxergam os costumes dos estrangeiros como uma ameaça pra eles. Qualquer costume. Tipo, aqui no Brasil, nós cumprimentamos as pessoas, tipo, a gente vai falar com alguém, a gente cumprimenta, normal, né? Dá a mão e tal. No Japão, não, eles têm aquela saudação, né? Que eles só dão uma inclinadinha com o corpo, assim, né? Tipo, eles vão um pouco pra frente. Vocês devem ter visto já em anime, essas coisas. Então eles fazem assim. Agora imagine, se eles não adotam nem essa questão mais comum, né, de você dar a mão pro cara, imagine outros costumes que eles realmente veem como problemático, que de fato são. Que é essa questão de barulho e tal, que eu já falei, né. Então, por conta disso, eles realmente vão ter um pouco de pé atrás ali com o estrangeiro. Os caras já não toleram coisas simples, imagine baderna. Obviamente, não é justificável você discriminar qualquer pessoa só porque tu viu que algum estrangeiro safado ele fez besteira. Mas é compreensível, né? Você provavelmente ficaria do mesmo jeito. Se tu visse na TV que, tem um monte de estrangeiro desgraçado fazendo merda no teu país. Tu ia ficar pelo menos com um pouquinho de pé atrás. Mas obviamente tem aquela discriminação... é discriminação mesmo, né? Enfim, acho que é isso. Então, tem aquela discriminação, aquele preconceito mais absurdo que, sei lá, você tá andando, aí o japonês olha pra tua cara e tu não fez nada. Aí ele já começa a falar merda e tal, essas coisas, começa a falar que você vai desgraçar o país dele. Aí, beleza, nesse caso, os caras estão elevando um pouco as coisas, né? E, claro, obviamente esse problema, ele poderia ser facilmente resolvido, né? Basta os japoneses focarem a raiva deles nas pessoas que realmente estão fazendo besteira. Que realmente deve ter bastante, né? Ainda mais pros padrões japoneses, né? Que os caras são muito na deles, tal, essas coisas. Tipo, uma coisa que é comum, os caras que eu vejo aqui no YouTube falando sobre o Japão, eles falam muito,
que é sobre essa questão dos japoneses não falarem muito alto em lugares públicos, essas coisas. Aqui no Brasil, você tá maluco, bicho. Aqui, se tu for um japonês, você tá ferrado em qualquer canto que você for, mano, porque só tem gente gritando, tudo quanto é lugar. Mas enfim, né, bastava apenas os japoneses, eles focarem a raiva deles nas pessoas certas mesmo, e deixarem os estrangeiros que estão de boa ali na deles, ficar na deles, né, velho? E bem, eu acho que essa é um pouco da explicação da origem, né, do que seria esse preconceito. Talvez tenha coisas muito mais profundas do que isso, né, obviamente, mas, sei lá, qualquer coisa, eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui falando um pouco mais, né, acrescentando algumas coisas sobre preconceitos no Japão, essas coisas. Mas é isso, né, eu acho que para um primeiro vídeo até que tá tranquilo, né, se você curtiu aí, se inscreve, para acompanhar as próximas filosofadas ou tentativas de filosofadas que nós vamos fazer aqui. É como eu falei, né? Aqui não tem roteiro, não vai ter essas coisas. Porque a ideia mesmo desse canal aqui vai ser algo mais simples, né? Que eu já tenho outro canal e trabalho ainda por cima, né? Então, esse canal aqui vai ser mais uma... É só pra mim não ficar fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, esse canal aqui vai ajudar a mente por causa disso, né? Ficar fazendo sempre a mesma coisa ali e tal é chato, né? Porque eu trabalho com roteiro, né? Então, eu faço roteiro e também tenho o meu outro canal que eu também faço roteiro. Então, aqui não vai ter roteiro não, bicho. Aqui vai ser algo mais diretão. Mas, obviamente, né, como eu falei, tem aqui os prompts aqui, né, os bagulho aqui do bloco de notas, essas coisas que eu dou uma conferida de vez em quando, mas no máximo vai ser só isso mesmo. E é isso, né, se qualquer coisa você quiser comentar algum tema de algum próximo vídeo que eu possa fazer aqui, pra gente tá batendo um papo sobre, pode comentar aí embaixo, e é isso. Eu te vejo aí na nossa próxima resenha.